A gente fica muito focado no jogo, tenta abstrair tudo que está fora, sabe que tem as coisas que estão fora, sabe? Mas o jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação, e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo, voltei de novo acelerado e aí nós construímos. E aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entraram entrando bem, dando resposta. No es fácil jugar en estos momentos contra un gran equipo y hacer esta prestación. Jugar de esta manera, complicarlo, creándole situaciones. Por ahí tuvimos muchas situaciones y no las concretamos. Pero en el fútbol pasa eso. Yo les agradecí, le dije lo mismo que le dije a ustedes. Agradecí de estar en este club, de tener estos hinchas, tener estos tipos de jugadores y estamos luchando en algo difícil, pero vamos a luchar hasta el final. Con el equipo que tenemos vamos a luchar al final. Así que yo les tengo que agradecer a todos porque fue un partido intenso, muy lindo de jugar, muy lindo de ver. Y competimos, estamos compitiendo con los grandes equipos, así que se quede tranquilo que vamos a luchar hasta el final. Eso, le vamos a dar tranquilidad, lo vamos a trabajar y vamos a competir hasta el final. Yo estoy muy contento del equipo, del partido que se jugó. En el último partido que jugó, que yo me recuerdo y que lo estuve viendo al Flamengo, le ganó 4-0 a Vasco. Y hoy realmente fue difícil para ellos. Para nosotros también, pero para ellos también. Natália Ferrão, vitória do Flamengo com o Vasco, como disse ali, repetiu o Ramon Dias, competindo contra grandes equipes. Fez um grande jogo o Vasco ontem, mas o resultado é triste para o Vascaíno. Mas há quanto tempo não se vê o Vasco jogando com a qualidade e a competitividade que a gente tem visto nos últimos jogos com o Ramon? Concordo com ele, o Vasco não foi coadjuvante nessa vitória do Flamengo, pelo contrário. Dividiu o protagonismo em muitos momentos durante os 90 minutos com o Flamengo. O Flamengo tem uma qualidade técnica acima em relação ao Vasco hoje, ao elenco do Vasco, as opções que tem, que inclusive vem do banco de reservas. O Vasco é mais limitado nesse sentido. E o Flamengo consegue ali no gol do Gerson a vitória. Mas eu não me surpreenderia se tivesse sido um empate ou até mesmo um resultado positivo para o Vasco na partida. O Flamengo ainda tem dificuldades. O Tite já começa a mostrar ali o seu trabalho e os jogadores já começam a assimilar o trabalho dele numa jogada de jogadores mais próximos, um jogo mais apoiado da sua equipe. É um time mais consistente também aos poucos, mas é começo de trabalho. E o Vasco aí tentando uma sequência. A derrota, é óbvio, não é boa, olhando para a pretensão do Vasco, que olha para a parte de baixo da tabela. E aí, mais uma das grandes oportunidades, né, prof? Pelo rendimento dos dois times, foi o mais equilibrado Flamengo e Vasco dos últimos X anos. Né? No Brasileiro, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Teve aquele 4-4, lembra daquele 4-4? Mas não foi assim. Jorge Jesus contra Luxemburgo, lembra? Mas não foi assim. Aquele jogo do Lucha... Hoje tem gol do Ribamar. O Lucha só saía na boa. Ontem não foi isso. Ontem, se o Flamengo tinha o Arrasca, o Vasco tinha Payet. O Vasco foi presente, inclusive, durante todo o jogo, mesmo depois de perder, de tomar o gol, tem a cabeçada do Verratti. Teve muito Vasco nessa vitória do Flamengo. O Flamengo mais consistente, é verdade. O Flamengo está mais... Já tem aquela coisa da cara dos times do Tite, né? Aquela coisa mais gosmenta, assim. Gosmenta? Time do Tite é gosmento? Gosmento. Como assim? Time do Tite Você entendeu essa, Eugênio? É gosmento. Não, tô aqui sem entender nada. Você entendeu, Natália? Os jogadores próximos, aquela coisa do saber sofrer. Quantos jogos o Tite ganhou na vida com essa cara aí? Com o adversário presente? Pelo Corinthians, pela seleção brasileira. Flamengo gosmento, ele pode sonhar com o título? Faltava gosma para o Flamengo. O Flamengo era muito disperso. Isso é bom, isso é um elogio. Então é mais nessa altura. Os jogadores mais próximos, isso que é gosmento? Mais próximos, as linhas mais próximas. Isso é novo, hein? Time chato de derrubar. O Flamengo tem que se tornar um time chato de derrubar, como são os times do Tite. 9 pontos do Botafogo, pode sonhar com o título, Flamengo? Você vê essa possibilidade? Claro que pode. O Flamengo não tem aquela história do não deixa chegar?
Se ganhar moral. Os 9 não chegou, não. Está chegando. Daqui a 2 rodadas tem um jogo decisivo no campeonato. Botafogo e Que é Bragantino. o jogo que o Flamengo está brigando lá para poder disputar no Maracanã. Flamengo e Bragantino. É. Que são os 2 perseguidores ali possíveis ao Botafogo. São os 2 times que deram uma escapada daquele pelotão de baixo e estão se lançando, tô aqui. Se o Botafogo bobear, eu chego. E acho que esse jogo, sem ser a próxima rodada, a outra, que é no final de semana, esse jogo vai dizer muito de quem se candidata de fato a tentar alcançar o Botafogo. Um empate é perfeito pro Botafogo. O empate para o Botafogo é ótimo, porque segura ambos, né? Mas vamos esperar. Acho que o Tite, o professor usou um termo aqui, né? Time gosmento. E eu estava vendo e lembrando de uma música do Paulinho da Viola. Que maravilha. Você gosta de Paulinho da Viola? Mário Mar, que daqui a pouco Grande vai estar aqui vascaíno. no Sport Center, adora o Paulinho da Viola. E tem uma música dele que é Argumento, que fala o seguinte: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O Tite foi o velho marinheiro ontem. Ele sentiu... O time do Vasco tá intenso, tá organizado, tá buscando o jogo, tá propondo o jogo. E o que ele fez? Leva o barco devagar. Não vou me expor, sabe? Deixa o Vasco. O Vasco quer ter a bola, o Vasco quer atacar. Vamos defender bem. Vamos fechar o bloco. Poderia ser também, não sou eu quem me navega é o mar. Poderia ser também, Paulo. Também Paulinho da Viola. Mas essa é a questão, assim, o Flamengo, ele normalmente, ele é o dominante do jogo. Sim. Em praticamente todas as partidas. Você vai ver o Flamengo com a bola no ataque, não que o Flamengo não tenha feito isso, mas ontem no jogo, o Vasco teve um pouco mais de posse de bola, teve mais finalização do que o Flamengo, e naquela estatística de gols esperados teve o dobro do Flamengo, mas quem venceu o jogo foi o Flamengo, porque soube se estruturar, se organizar. Isso eu tinha falado já no jogo com o Cruzeiro. É um Flamengo mais coeso. Para traduzir Gosmento. o que o professor usou como gosmento. Mais coeso, mais equilibrado entre defesa e ataque. Então a gente está vendo que é um time que volta mais para compor espaço. Não é aquele time disperso que tinha espalhado que tinha com o Sampaoli. Opa, os 2 volantes estão ali. Segura, Pulgar e Thiago Maia, protegendo a zaga. O Gerson jogando pelo lado do campo volta bastante. Com o Tite, ninguém toca o F. Aperta o botão. Não. Não. Mesmo assim, com tudo que vocês estão dizendo, o Rossi trabalhou, hein? Trabalhou. Ainda assim, aí é mérito do Vasco, que fez uma grande partida. Não merecia um resultado melhor, o Vasco? O resultado dele tem que fazer o gol. Não fez o gol. Teve uma bola ali que o Zé Gabriel tirou de dentro do gol, quase. Depois de um escanteio, ela ficou pereirecando ali, o Verrete chutou, era só o Zé Gabriel entrar com a sola do pé e fazer o gol. Ele chutou a bola para trás, assim, não tinha mais goleiro na pequena área. Então, assim, acontece, é do futebol, o Vasco não conseguiu fazer o gol, o Flamengo fez. Teve uma boa oportunidade ali. E aquele gol tem alguns pontos específicos, assim. Por exemplo, no lance imediatamente anterior ao gol, o Tite pede ao Bruno Henrique para voltar e marcar um lance que ele acaba trombando com o próprio Payet. O Payet vai conduzindo a bola e quem tem que voltar para fechar o lado da marcação ali é o Bruno Henrique, sim. Do outro lado era o Gerson e pela esquerda era o Bruno Henrique. E o Tite faz a sinalização na beira do campo. Vai ali! Ele chega atrasado, há um choque ali que o árbitro nem marca falta, né? Ele dá bola ao chão porque o Payet se machuca e o jogo fica paralisado por uns 5 minutos. Nesse período, ele tira o Bruno Henrique, porque ele percebe que não estava mais dando o equilíbrio defesa e ataque ao Bruno Henrique. Ele bota o Luiz Araújo, mas ele bota o Luiz Araújo pela direita e traz o Gerson para a esquerda. Sim. E no primeiro lance, após o reinício do jogo, é o gol do Gerson pela esquerda. Então tem o dedo do Tite. Já tínhamos Gabigol em campo também. O Gabigol tinha entrado um pouco antes no lugar do Pedro. Sim. Alguns instantes antes no jogo. Ele participa da jogada, né, o Gabigol? Participa da jogada. Uma jogada bem construída pelo Flamengo, mas no momento em que o Tite faz uma mudança tática. E depois disso, uma vez estando em vantagem no placar, ele coloca Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta e coloca o Cebolinha no lugar do Gerson,
Porque ele passa a jogar no contra-ataque. No Flamengo termina o jogo com o Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, Gabigol na frente, visivelmente em melhores condições físicas, e o Everton Ribeiro para tentar fazer essa construção de passe para contra-ataque. O Flamengo não faz outro gol, mas ele traça a estratégia dessa forma. Vou usar a velocidade, vou usar o arranque, percebendo que o Vasco tentaria na reta final do jogo, como tentou, né? Uma blitz um pouco maior. Foi um grande jogo de futebol, embora o placar pequeno, um grande jogo, um grande duelo tático, e o Flamengo venceu, tem que comemorar muito isso, segunda vitória com o Tite, mas também um jogo que o Vasco mostrou que tem condições de brigar para permanecer na primeira divisão. Próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Grêmio. O Grêmio e Flamengo, na verdade, porque é em Porto Alegre, e depois Flamengo e Bragantino. Agora, olha a sequência do Vasco. A gente estava comentando, todos os jogos são difíceis para todo mundo, ainda mais nessa fase. O Vasco tem o Internacional na quinta-feira em São Januário, uma pedreiraça, o Inter. Depois de enfrentar o Internacional, em casa, o Vasco sai para enfrentar o Goiás. Confronto direto, no domingo. Esse domingo próximo agora, Goiás e Vasco. Depois de enfrentar o Inter e enfrentar o Goiás, Cuiabá e Vasco. Outro jogo fora de casa. E para fechar os 4 próximos jogos do Vasco, Vasco e Botafogo. No Raulino de Oliveira está marcado, dia 5 de novembro. Olha a sequência, os 4 próximos jogos do Vasco. É só pedreira. É sempre pedreira, mas vamos lá. O Inter fora de casa não é o mesmo Inter do Beira-Rio. Não é o mesmo? Não, não é. Iner Valência não joga, Alan Patrick... O desempenho é diferente. Olha o desempenho. A gente falava até na rodada passada do quanto o São Paulo e o Internacional se assemelham no desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro. São Paulo não venceu fora de casa. Isso não quer dizer que o Inter não possa vencer o Vasco fora. Pode. Exato. Mas ele tem tido, ao longo do campeonato, um desempenho muito inferior fora de casa àquele que ele possui jogando no Beira-Rio. Cuiabá, Goiás. Goiás é um time que está ali lutando adversário direto. Então, tecnicamente, vai ser um jogo de muita garra. O Goiás se fecha bem. Deve ser na Serrinha, né? Mas, tecnicamente, não é um adversário, em termos técnicos, muito superior ao Vasco. Está no mesmo bolo ali do Vasco. Então, não é desespero. É na Serrinha. E aí o Botafogo, sim. É o Botafogo que vai estar brigando por título, que vai estar precisando muito de resultado. Antes do Botafogo tem o Cuiabá. Cuiabá é outro. Na Arena Pantanal. É outro que não é muito superior ao Vasco. Está na tabela acima do Vasco, não muito, mas não tem jogado melhor que o Vasco. Então, não é a pior das tabelas, não. Acho que é uma tabela que o Vasco tem oportunidade de fazer alguns pontos aí para tentar se manter fora, sair da zona de rebaixamento. Se fosse antes do Ramon, eu diria que não. Mas agora, com o Ramon e com a chegada dos jogadores, é super. A pedreira aí é o Botafogo. Tem que dar graças a Deus que tem os confrontos diretos, que é a chance de puxar o outro. Eu gosto de ter confronto direto numa situação dessa. Eu quero ir pro pau com quem tá brigando comigo. Mas quando você tem perspectiva, né, professor? Então, mas o Vasco hoje é um time que pode pensar em ganhar do Goiás fora. Pode pensar em ganhar do Cuiabá. O Cuiabá ainda não tá nesse bolo, mas dependendo do que acontece no caminho... Tem Cuiabá e Corinthians. Não está seguro fora, não. Não, também acho que não. Tá seguro. São 2 jogos acessíveis, um jogo com o Inter, que eu acho que esse Vasco tão forte contra o Santos na Vila, não, mas... Não, contra o Inter eu acho que é um jogo que o Conseguiu Vasco levar pode 4 competir. gols desse Santos. Conseguiu o Vasco. Naquele momento, né, Abel? Mas o Vasco Mas a de oscilação, hoje é mais acho que confiável que o Santos. Não, mas a oscilação acho que vai acontecer como tem acontecido com todos os times. Inclusive o Botafogo agora. Isso eu acho que é natural. E aí, óbvio, quando você tem uma qualidade técnica, um trabalho de longo período, a oscilação ela fica um pouco mais minimizada. Agora, quando você está numa briga por zona de rebaixamento, que você, quando pontua, respira só um pouco, mas os outros vêm atrás, pontuam e fica essa bola de neve, é natural. E uma hora tem que pagar a conta. Por que agora tem que ganhar do Goiás fora? Porque perdeu do Goiás em São Januário. Exato. O turno. Então, é isso. Mas o mais importante é que o Vasco vem apresentando futebol. Vem. Né? Muito melhor do que apresentava No geral, antes. vem. No geral, vem. Mesmo quando não... Por exemplo, ontem, quando perdeu o jogo, ele fez um bom jogo. Não é um futebol que sobra, né? Não é mas é um futebol que compete. É que demorou, disputa. Demorou. Demorou para reagir. Se você pegasse só o segundo turno, o Vasco não estaria disputando título, nem vaga para Libertadores, mas estaria muito mais tranquilo em relação ao rebaixamento. O Vasco é o passivo. Um passivo de pontos aí. Que sai muito de trás, né? Quando o Ramon Dias assume o Vasco, o time tinha 9 pontos. Exatamente. Era o lanternão. O Vasco fez 16 pontos no primeiro turno, não foi isso?
Em 19 jogos ele fez 16 pontos. E agora ele já fez 14, só que ainda faltam 10 jogos para acabar. Então ele fez 14 em 9. Olha a Em diferença. 9 jogos no segundo turno, ele fez 14 pontos. E no primeiro turno, com 19 jogos, ele só fez 16. O problema Ele tem foi- 30. Se você pegar Ele vai o... fazer muito mais pontos no Se segundo você turno. pegar o segundo turno dessa galera que tá embaixo, Bahia, Santos, Vasco, Goiás, em relação ao que foi o primeiro turno, eles não estariam, entre aspas, brigando para cair. Aí essa turma Por de isso que o baixo... segundo turno, em geral, é mais difícil para todo mundo. Essa turma de baixo tem quem não tenha ponto, tem quem não tenha bola. Tem quem não tem os não dois. tenha ponto e não tenha bola. O Vasco não tem ponto, mas no momento tem bola. Tem bola para sair dessa situação. O Bahia, que agora deu uma disparada, não tem ponto, mas tem bola. O Corinthians e o Cruzeiro têm mais ponto que bola. Pela bola que eles não estão jogando, eles têm até ponto demais. E o Santos? O Santos não tem ponto e parece que E agora oscila não na tem bola. bola e não tem tranquilidade, né? Depois de um 7-1, O Diga, jogo amigo contra o Leão. Curitiba vai ser difícil. Vamos na hashtag Olha aí, F360BR. eu gosto. Eu sabia que você ia falar. Eu gosto. cadê o Fernandinho do Cavaco? Alô, Fernandinho do Cavaco, volta pra gente. Não tem o Fernandinho Ele do mandou Cavaco? mensagem ontem Mandou? na transmissão lá da Premier League que eu Eu tava acho fazendo. que ele mudou o Sábado, horário né? dele. Sábado. Mas tem o Fla Bayern. Olha que mistura, hein? Não acho que o Vasco merecia um resultado melhor. Eles tiveram apenas uma chance de gol, que foi na defesa do Rossi. O Flamengo teve algumas. Cabeçada do Arrasca no primeiro tempo, falta, chute de fora da área, cabeçada do Fabrício Bruno na trave, etc. Inaraí de novo conosco. Bom dia, Inaraí. O Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre. O Fla hoje está organizado. Talento com organização. Resulta em vitória. É isso aí, nação. Tá aí então a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, após vencer o Vasco, continua na terceira colocação do Brasileirão, mas agora com 50 pontos, 9 pontos de diferença para o atual líder, que é o Botafogo, que empatou com o Atlético Paranaense e por isso o Flamengo conseguiu diminuir a vantagem. O Bragantino, que está surpreendendo, né? No Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense por 1-0 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 52 pontos, 7 pontos atrás do Botafogo. E atrás do Flamengo veio o Palmeiras com 47 pontos, venceu o Curitiba por 2-0. E aí subiu e voltou de novo aí pro G4. E aí logo atrás vem o Atlético Paranaense 45 e o Grêmio com 44. É isso daí, nação. E aí lá embaixo, na zona de confusão, na zona do rebaixamento, tá aí o Vasco. O Flamengo, após ter vencido o Vasco, praticamente afundou o Vasco aí na zona de rebaixamento. O Vasco agora tem 30 pontos. E o Santos, hein, que perdeu pro Internacional por 7-1. Uma goleada histórica no Campeonato Brasileiro com o Santos. E tá aí, 30 pontos e logo embaixo Curitiba e América Mineiro dormindo já faz tempo na zona do rebaixamento com 20 pontos e 19 pontos. Nação, acho que até o 12º colocado aqui, ó, Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, eles também vão brigar para não cair. Porque estão pertinho da zona do rebaixamento. O Internacional deu uma distanciada, né? 5 pontos de vantagem. Mas eu acho que Bahia, Cruzeiro, Corinthians e Goiás, esses times aí, ó, vão brigar para não cair junto com o Santos e o Vasco. O Vasco ontem mostrou que com o seu técnico, com o seu time, que tem time aí para até ficar na Série A. E é até bom que fique na Série A, porque aí o Flamengo ganha 2 vezes de novo, já é 6 pontos garantidos, meus amigos, no ano que vem. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Então tá aí, nação, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada para vocês. Então o Flamengo agora, a próxima partida do Flamengo, o Flamengo pega o Grêmio. Lembrando que o Flamengo aqui, ó, o Flamengo pega o Grêmio e o Flamengo vai jogar fora de casa. O Flamengo joga lá em Porto Alegre na quarta-feira às 9h30 da noite. E aí vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. O Grêmio está numa crise. Inclusive, até o Renato Gaúcho fez uma entrevista falando que é o pior momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Perdeu a última partida para o São Paulo por 3-0 e agora pega o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.